Ei, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vem Comigo. Que bom que você está aqui com a gente. O primeiro final de semana de 2023, né? Que você já está aqui com a gente. Que bacana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que quer trazer um recado de Deus para o seu coração. Como é que foi a sua virada de ano? Como é que foi essa primeira semana aí do ano? Será que você está de férias? Já começou a trabalhar? Quais são os planos para 2023? Quais são os planos para a sua vida nesse novo ano? Que você tenha sempre em mente algo. Jesus quer fazer parte dos seus planos, da sua família, dos seus negócios, do seu relacionamento. Coloca ele em primeiro lugar que, olha, as coisas vão dar certo. E para você que está começando o ano nos acompanhando aqui, eu tenho um presente especial para você. É o curso bíblico Ensinos de Jesus. São 18 lições que vão falar exatamente sobre o que Jesus tem a falar para a nossa vida. Quer pedir ele totalmente de graça? Vai nesses dois perfis do Instagram que estão aparecendo na sua tela e fala assim: eu quero um curso bíblico, tá certo? A gente quer mandar para você, a gente quer orar com você, a gente quer estudar com você. Isso aqui é de graça, é para você que assiste o nosso programa. E hoje, o pastor Cristiano Oliveira, ele tem uma mensagem muito especial falando sobre o perigo da dualidade. Ele vai falar um pouco melhor nos próximos 30 minutos. Fique com a gente, vem comigo. Olá, tudo bem? Muito bom. Começamos aí já um novo ano. Muito bom poder estar na presença de você que nos acompanha no programa Vem Comigo. Tem sido muito bom estar ao lado de você durante meados ali de 22, começamos esse projeto e agora 23 toda a gente vai poder estar junto também e a gente agradece você estar aqui na nossa companhia. Então que você chame seus amigos, envie para mais pessoas e fala para eles, ó, vem comigo. Para onde? Para o programa Vem Comigo, para que juntos a gente continue estudando aí a palavra de Deus, tá bom? Quero fazer uma oração então, antes da gente começar o nosso estudo de hoje. Nosso Deus e Pai, obrigado pelas bênçãos, pela vida, muito obrigado por já ter começado um novo ano e a gente está aqui já para aprender mais da Tua Palavra, que esse novo ano supere as expectativas, que possa ser um ano de saúde para nós e nossos familiares, que o Senhor nos abençoe nas nossas questões materiais, nossos sonhos a realizar e que, acima de tudo, o maior sonho que possamos realizar esse ano seja estar cada vez mais perto de Ti. Nos abençoe e trilhe conosco também todo esse ano. É o nosso pedido e de agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que tem hora na vida que a gente às vezes tem que se adaptar. Às vezes a gente é meio calmo por uma pessoa, com a outra a gente sabe que pode ser um pouco mais nervoso, porque precisa dar um tranco. Tem hora que a gente, ainda mais no aspecto familiar, né? Tem hora que a gente é uma pessoa dentro de casa, infelizmente a gente acaba sendo outra pessoa fora de casa. E aí com quem a gente tanto ama, a gente acaba se soltando mais, a gente acaba talvez se enfurecendo mais. É a tal da intimidade, né? Quanto mais intimidade tem, menos a gente precisa disfarçar, mais a gente pode ser a gente mesmo. E nessas aí algumas pessoas se decepcionam um pouco. Tem uma historinha que eu gosto muito que fala que é a história de dois jovenzinhos, dois menininhos. Eles sempre iam para a escola, passavam ali pelo mesmo caminho e toda vez que eles iam para a escola de a pé e voltavam, eles viam uma casa que o muro era bem longo assim, ó. Eles iam caminhando e pensavam, nossa casinha é só um murinho, um portãozinho, né? O que será que tem dentro dessa casa? Por que será que essa casa é tão grande? Ficava imaginando, será que tem um campo lá? Será que tem uma quadra? Será que tem um pomar, piscina? O que será que tem nessa casa para ela ter um muro assim, ó, tão grande nesse quarteirão todo? Um dia, os dois passando assim, eles perceberam que bem do lado do portão tinha um quadrado assim, quase que um buraco. Falaram, é a chance da gente ver exatamente o que tem dentro dessa casa. Um dos menininhos então falou assim, olha, coloca a cabeça aí, olha o que está acontecendo e eu vou ficar aqui vigiando. O que aconteceu? Um deles colocou a cabeça para dentro do buraco para ver o que estava acontecendo lá dentro. Qual foi a surpresa? Que quando ele coloca a cabeça, a pessoa da casa está saindo e assoma o portão. O portão começa a abrir, toca na cabeça dele, ele tira a cabeça rapidinho, todo assustado. E aí o menino que ficou de fora e não viu nada, falou, e aí, o que você viu, o que você aprendeu, o que tem lá dentro? E aí ele solta uma frase que é o seguinte, hoje eu aprendi que a cabeça e o corpo têm que estar do mesmo lado, senão as coisas vão dar mal. Então assim, hoje a gente aprende também na leitura dessa pequena ilustração, que o nosso corpo e a nossa cabeça tem que sempre estar no mesmo lugar. Por exemplo, quando você vai assistir uma reunião, quando você vai até uma igreja, uma missa, um culto, é normal que talvez o seu corpo esteja ali, mas a sua cabeça esteja num outro lugar. Você está pensando nas contas a pagar, você está pensando o que vai fazer amanhã, e aí de repente o padre, o pastor, o bispo vai falar uma mesa e fala, já terminou e tal. Então o que a Bíblia vai dizer para mim e para você é que a cabeça e o corpo
tem que estar sempre no mesmo lugar. Ou seja, não tem como eu servir, como o Bíblia vai dizer, a dois senhores. Não tem como ter dois pensamentos, eu só preciso ir e tenho que ir para um caminho. E aí no livro de Reis, queria que, se você tivesse sua Bíblia aí, você pudesse abrir conosco, primeiro livro de Reis, no capítulo 18, vai ter exatamente esse verso desse pensamento. 1 Reis, no versículo 18, diz assim, a partir do verso 21. 1 Reis 18, 21 diz assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias estava aqui no momento exatamente de ira com o povo. Ele falou, olha, até quando vocês vão ficar seguindo esses dois senhores? E aí Elias aqui, ele vai se irritar e não é por pouca coisa. Ele vai falar assim, até quando vocês vão ficar crendo em Deus e em Baal? Tem hora que vocês falam que está crendo em Deus, faz algo de Baal, que era na época um outro Deus representando para a gente o inimigo de Deus. E ele falou, até quando vocês vão ficar nessa? E aí Elias, é interessante que na fala dele, ele não fala assim, ó, para de seguir esse, segue esse. Não, Elias estava tão irritado com a situação que ele vai falar mais ou menos assim, ei, quer seguir Deus? Segue-o. Quer seguir Baal? Segue-o também, não tem problema. O problema maior é vocês tentar seguir esses dois senhores ao mesmo tempo. Então vocês precisam escolher, vocês vão caminhar pela esquerda ou vão caminhar pela direita? Porque vocês têm que escolher um caminho. Não dá para ficar falando que segue a Deus e fazendo atitudes de alguém que não segue a Deus. Então esse é o perigo que nós temos da dualidade, de ver duas vidas em uma, de ser duas pessoas num único mundo, num único corpo, ou seja, a gente não consegue. E aí quando você volta exatamente aqui para a palavra de Deus, é exatamente isso que vai deixar Elias bravo. Vocês querem seguir um, segue, quer seguir o outro, segue. Agora, seguir os dois ao mesmo tempo, aí isso vai irritar e a gente não vai conseguir. Aliás, se você abrir sua Bíblia em Salmos, no capítulo 119, por sinal o maior capítulo da Bíblia, né? Aquele capítulo que tem vários versos bíblicos, Salmo capítulo 119, lá no verso 103, 119, 103 diz assim, 113, perdão, capítulo 119, verso 113 diz assim, aborreço a duplicidade, porém eu amo a tua lei. O que a Bíblia está falando? O salmista está dizendo assim, ó, o salmista está dizendo que eu aborreço a duplicidade. Eu me aborreço com quem leva duas vidas ao mesmo tempo. Eu me aborreço com quem é duas caras, porém eu amo a tua lei. Porque a lei de Deus nos faz andar num caminho só. E ele chega aqui e fala exatamente isso. Me aborreço da duplicidade. E lá no último livro da Bíblia, que é no livro de Apocalipse, no capítulo 3, bem lá no finzinho, diz assim, ó, Apocalipse 3, no verso 14, olha só que texto forte. Capítulo 3, versinho 14, pode acompanhar comigo, até o verso 17. Vai dizer assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que você não é frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, um miserável, pobre, cego e nu. Dualidade dá nisso. A pessoa não é quente nem fria, ela não se decide se ela é quente ou se ela é fria. Ela acaba sendo morna. A Bíblia falou, não, só tem quente e frio para você poder ser. Ou você é quente ou você é frio. Você não tem como ficar nesse meio. E aí você viu que fala assim, a Bíblia fala assim, ó, antes você fosse quente ou antes você fosse frio. Agora morno não dá. Porque morno, eu não sei exatamente o caminho que você quer seguir. Eu não sei exatamente onde você quer estar. Por isso que para Deus e para os princípios bíblicos, quando a gente tenta ser duas pessoas ao mesmo tempo, isso não vai funcionar. Aliás, não é só Deus que se desagrada disso. Eu e você, quando a gente encontra pessoas que é duas caras, a gente também não se ofende. A gente não fica irritado, a gente se sente mal, né? Um dia você está lá num churrasco, brincando, conversando, aquela alegria, sorriso. No dia seguinte você encontra a pessoa na rua, parece que ela não te conhece, está mal-humorada e tal. Aí você fala assim, nossa, a pessoa estava agradável ontem, tão desagradável hoje. É uma bipolaridade, né? Duas pessoas ao mesmo tempo. Aí você pensa assim, como é chato conviver com pessoas assim. A gente acaba até se distanciando porque você não sabe se eu chamar para esse evento, essa pessoa vai estar no dia bom ou vai estar no dia mal.
Essa pessoa vai estar naquele momento que ela é feliz, contagia todo mundo, ou ela vai estar no momento que ela vai ficar falando palavras ásperas, criando constrangimento. Nem a gente gosta de quem é duas caras, nem a gente gosta de dualidade. Por isso que a Bíblia vai chegar para mim e para você e falar assim, olha, a Bíblia também não gosta de dualidade. E aí tem um texto do qual eu gosto muito também, que é Marcos, aqui no Novo Testamento mesmo, Marcos no capítulo 11, só para você ver como anda o mundo espiritual também. Marcos capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim para mim e para você, Marcos 11, verso 27. Marcos 11, verso 27 diz assim, acompanha aí comigo. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, escribas e os anciãos, e lhe perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer? Jesus lhes respondeu assim, eu vos farei uma pergunta, respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos que é do céu, dirá, então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram a João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Essa história bíblica eu acho ela um máximo, sabe por quê? Porque Jesus, quando vai conversar exatamente com eles aqui, Jesus está ali conversando e faz poder e eles falam assim, Jesus, com que autoridade que você faz isso? Quem te deu o poder para fazer isso? Aí Jesus, sagaz, fala assim, então peraí, eu vou responder vocês. Mas antes de eu responder vocês, eu quero fazer uma pergunta também, tá ok? Assim que vocês responderem minha pergunta, eu respondo a de vocês. Ele, tudo bem. E aí Jesus fala assim, o batismo que João faz, é do céu ou é da terra? O que vocês me dizem? Porque é um ou outro. Aí eles juntaram lá, peraí Jesus, a gente vai conversar aqui. E aí conversando entre eles, pensaram assim, se a gente responder que é do céu, aí a gente tá mal, porque eles vão falar assim, se vocês acham que é do céu, por que vocês não acreditam então? Porque a gente não acredita. Se a gente falar que é da terra, vai ficar ruim pra gente, porque todo mundo aqui acha João um profeta e falar que é da terra vai ofender. Então o que a gente vai falar? Senão a gente vai cair numa cilada dele aí. Já sei, vamos falar que a gente não sabe, tá ok? Beleza. Chegaram para Jesus e falaram, temos a resposta. Jesus, qual é? Não sabemos. Aí Jesus olhou bem neles, sabendo que eles sabiam da resposta, falou assim, é? Se vocês não sabem, eu também não respondo a pergunta de vocês. Porque Jesus, ele não suportava lidar com pessoas com dualidade, com pessoas duas caras. Jesus falou, se vocês não têm hombridade, se vocês não têm uma posição, me desculpe, porque eu também então não vou responder vocês. Então assim, até Jesus vai ter dificuldade de trilhar esse tipo de pessoa. Até Jesus vai ter dificuldade de conviver com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque a dualidade, ver duas vidas, sem saber se eu vou para a esquerda ou para a direita, ou seja lá o que for, é uma complicação para a minha e para a sua vida, espiritualmente falando. E aí quando nós voltamos exatamente para tentar entender o que a Bíblia vai dizer para mim e para você, o que nós temos que fazer e como nós temos que fazer, a gente vai descobrir algumas premissas. Por exemplo, Léo Feidman, ele vai dizer assim que a gente tem algumas premissas a seguir. Ele diz de uma delas que ele diz assim, 3 elementos básicos. Na vida, a gente pratica o que crê. Então ele fala assim, primeira coisa, na vida você tem a opção de praticar o que crê. Você tem uma crença e vive de acordo com ela. Por exemplo, você está aí na sua casa, sentado, assistindo. Não sei de que crença você é, não sei de que igreja você é, mas você tem uma crença, que seja igreja, instituição ou não, e você segue ela. Então você está em um lugar que fala que tem que fazer algo, você vai e faz algo. Ok. Ele fala a segunda, que é interessante, que ele fala assim, você também pode crer no que você pratica. Por exemplo, sabe aquele chazinho que a sua avó ensinou para tirar dor de cabeça? Você acredita naquilo. E aí você pratica. Talvez você não tenha referência científica, você nunca teve certeza se realmente é para isso, mas você crê que é bom. E aí você pega e faz. E aí o Léo vai dizer o seguinte, parabéns, se você está num desses 2 patamares, parabéns, porque você não está vivendo 2 vidas diferentes. Agora ele fala assim, se você crê numa coisa e faz outra, ele fala assim, aí você está doente emocionalmente. Aí ele vai falar assim, você não tem equilíbrio emocional, você está fatalmente doente. Porque uma pessoa que crê numa coisa e faz outra, tem algo errado. Ou ele vai falar, ou você está fazendo algo e crendo em algo diferente, é porque você está doente. Porque viver esse tipo de vida, gente, é o que ele está dizendo.
só nos deixa exatamente doente, nos deixa, segundo ele vai falar, nos deixa desequilibrados. O que a Bíblia já dizia pra gente? Enganoso é o nosso coração. Então, se eu creio em algo, eu preciso praticar aquele algo. Se eu creio nessas doutrinas, nesses princípios, se é isso que eu creio, é isso que eu vou fazer. Para que a minha vida tenha exatamente um equilíbrio mental, para que eu possa continuar vivendo cada dia mais. E aonde que a gente encontra esse equilíbrio mental? Como que a gente vai viver uma vida de acordo com Deus, fazendo a vontade dele, sem viver duas vidas, ou fazendo uma coisa, crendo em outra, ou crendo no caminho que eu estou, mas faço outra completamente diferente? Paulo lutava com isso, lembra de Paulo? O mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Se Paulo tinha essa luta, nós temos também. E quando nós vamos entender exatamente a luta que Paulo teve, como Paulo venceu, é a vitória que nós temos que agarrar também. Só tem duas formas da gente poder descobrir realmente como Deus vai nos guiar pelo caminho certo. Se chama Bíblia e oração. Você sabe que essas são as duas únicas coisas que realmente nos conectam ao nosso Salvador hoje em dia. Bíblia e oração. Quando a gente junta Bíblia e oração é o meio que a gente tem de falar com o nosso Salvador. É só você se colocar em posição, fechar seus olhos ou de olhos abertos, enfim, você está no momento que você consegue se concentrar e falar com Deus. E Bíblia, que é a carta, é exatamente aquilo que ele deixou para mim e para você. Quando a gente faz isso, a gente vai descobrir exatamente o caminho que a gente tem que seguir. E lembre-se, nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós fazemos a vontade de Deus o Pai. E quando a gente faz isso e quando isso acontece em nossa vida, a gente começa a viver uma vida de acordo com aquilo que a gente crê. Crer o quê? Crer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Crer que a gente tem que seguir um único caminho. E aí tem um texto que também gosto muito, que é 1 Coríntios, capítulo 10. Se você puder abrir aí. 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 23, para você ver como que a gente vai moldando nossa vida. 1 Coríntios 10, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Perdão, eu estou no 11 aqui. 10, verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando eu entendo que não dá para viver duas vidas ao mesmo tempo, e realmente não dá, isso vai me dar um desequilíbrio mental. Quando eu entendo que eu tenho que ir até o meu Salvador, algumas coisas vão subir de patamar. Algumas coisas vão exigir mais degraus na escada. Algumas coisas vão exigir uma certa maturidade. Por exemplo, tem momento na nossa vida que a gente já não precisa mais discutir o que é certo ou errado. A gente já sabe. Mas é um momento que a gente passa de vida. O que é certo, vou fazer. O que é errado, não vou fazer. E a gente trilha essa briga de certo e errado, certo e errado. Só que a gente vai amadurecendo. E vai chegar um momento, como Paulo falou aqui, que não é mais entre o certo e o errado. Nossa discussão não é mais essa. Nossa discussão é entre o certo e o certo. E é o que ele vai falar aqui. A nossa discussão é entre o certo que eu devo fazer e o certo que é melhor que eu não faça. Porque tem algumas coisas na vida que não é nem errado você fazer, mas como a pessoa do outro lado vai ser atingida por isso? Como que a pessoa do outro lado vai se sentir? Como que o evangelho vai chegar no coração de outras pessoas? Você está vendo como que nessa vida realmente ser cristão não é fácil? Quando a gente decide ver uma vida não dúbia, né? Sem a dualidade, uma vida que eu não vá partir para dois caminhos, crer numa coisa, fazer outra. Vocês viram como a gente tem alguns enroscos. E nesse a gente trabalha em prol do próximo. Porque imagina você pregando a palavra de Deus para alguém. E se alguém começa a acreditar e começa a entender o que você está ensinando. Só que quando ele olha a sua vida, ele fala, bem, ele está me ensinando isso e está muito bom. Estou entendendo o que Deus quer para a minha vida. Mas quando eu olho a vida dele, não é isso que eu estou vendo. Estou vendo uma outra coisa. A chance dessa pessoa continuar animada na palavra de Deus é muito pequena. Por isso que a Bíblia vai falar, não dá para você crer numa coisa e fazer outra. É por isso que Elias ficou irritado. Falou, pessoal, peraí, sem mágoa de ninguém, a gente vai continuar sendo amigo, mas agora vocês têm que decidir. Quer acreditar em Deus, é do lado de cá. Quer acreditar em Baal, é do outro lado e fique à vontade, tentem ser felizes. Agora, o que não dá é a gente ficar nesse meio aqui acreditando nos dois deuses. Algo está errado. As nações precisam nos olhar e nos ver como um povo único. E não é o que está acontecendo. Essa foi ali exatamente a fúria de Elias, e é a fúria que a Bíblia aparentemente vai ter para o meu e para o seu coração. Da gente exatamente não entender ou não perceber que não dá para viver duas vidas ao mesmo tempo. Então, meu querido, lembre-se que se você crê em algo, pratique aquilo ali. Não faça algo diferente daquilo, não.
Você pode ter certeza que na sua luta, no seu desenvolver, Deus vai cuidar de você, Deus vai te abençoar, Deus vai estar com você exatamente o tempo todo. Deus vai estar cuidando de você. Agora você precisa seguir um caminho que você não vai ter desequilíbrio mental. Porque se você está aprendendo na Bíblia que é para fazer algo e vive fazendo o contrário, você não vai mais ter prazer em ler a Bíblia depois. Você não vai ter mais prazer em ficar vendo um livro que não está sendo de acordo com a vida que você está levando. E quando a gente entende exatamente a incoerência que pode ser a vida de muitas pessoas ou de como a gente anda vivendo, a gente vai entender que talvez pode ser que é isso que está levando a gente num desequilíbrio mental. E a gente não está conseguindo entender o que Deus quer para a nossa vida. Quando a gente frisar e ter um único caminho como o caminho da salvação, você pode ter certeza que Deus vai exatamente cuidar de você. E aí, abro a Bíblia com você lá no livro de Apocalipse, para terminar um texto que nós começamos lendo. Apocalipse, no capítulo 3, ele vai trabalhar essa premissa e vai explicar algo muito bom para mim e para você. Apocalipse 3, olha só o que diz o verso 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bem, você já pôde ver aqui que o nosso Deus não é um Deus agressivo. O nosso Deus não é um Deus que faz as coisas do jeito que só Ele pensa, ou seja, eu não me importo com você. Não. Aqui fala que Ele está na porta do seu coração batendo. Se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar. Vai ter um momento especial com você. Só que antes desse texto, a gente leu lá atrás, no começo do programa, ele diz assim, verso 15, conheça as tuas obras, que você não é frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, meu querido, você já imaginou o que é querer vomitar? Já vomitou? Já viu? É ruim, não é? Dá aquela ânsia, depois que você vomita o corpo fica ruim, mas quando você vomita é algo totalmente desagradável. O que a Bíblia está dizendo aqui para mim, para você, é que como você não é frio e nem quente, a vontade que Deus tem é de vomitar a gente da boca dele. Ou seja, ó a tamanha indisposição e desagrado de Deus comigo, com você. E aí tem uma sentença aqui que eu acho incrível, que é Deus, aqui é Jesus falando assim para mim e para você. Antes você fosse quente ou frio, mas morno não dá. Então vamos tentar equilibrar essa temperatura. Quente, quem está completamente em Deus. Frio, quem está totalmente sem Deus. Morno é quem está naquela metade do caminho. E aí o que Deus fala? Eu prefiro você sendo quente, totalmente com Deus. Ah, eu prefiro você sendo frio, quem não está nem aí com Deus, do que ficar no meio desse caminho. E ele está dizendo assim para mim e para você hoje, meu amigo, se você é quente, parabéns, você está exatamente no caminho certo. Se você é frio, eu consigo mostrar para o mundo, para as pessoas, que você é frio. Você é uma pessoa que não acredita em Deus, não vai à igreja, não lê Bíblia. Quando você demonstra isso, eu consigo trazer pessoas para te ajudar. Agora, quando você é morno, fala que é cristão, mas não é. Fala que ama o próximo, mas está com ódio e rancor no coração. Fala que é moralmente justo e segue os mandamentos, mas maltrata a família, traição, adultério, é corrupto. Quando você fala que é uma coisa e é outra, você é morno. E aí Jesus fala, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, meu querido, lembre-se, antes ser frio ou quente. Quente é estar totalmente com Deus. Frio é quem está precisando de Deus e pode correr atrás de Deus e Ele vai abrir os braços para você. Então está na hora da gente sair dessa mornidão e correr atrás do nosso Salvador e ficar quente, para a gente não ficar seguindo duas vidas. Lembre-se, o corpo e a cabeça tem que estar no mesmo lugar. O nosso coração, nossa cabeça, a nossa vida, os nossos atos tem que estar no mesmo lugar, que é no caminho de Cristo Jesus. Então peça para Deus te ajudar a não viver duas vidas aqui nesse mundo. Peça para Deus te ajudar a ver uma vida centrada, presente nele a cada dia, para que Ele possa chegar e falar, olha, gostei, vem cá. Estou batendo na porta do seu coração, porque você não é morno. Estou batendo na porta do seu coração. Se você abrir, eu vou entrar e vou ter uma janta especial com você, onde a gente vai bater papo, tirar todas as suas dúvidas e eu vou poder saber de todas as suas lutas e a gente vai te ajudar. Então, esteja com Deus. Não é fácil, como diz Paulo, o mal que não quer acaba fazendo, o bem que quer está difícil. Continue com a luta que Paulo teve e tenha certeza de ganhar a coroa que também está reservada para Paulo e para você. Ore comigo agora, vamos falar com Deus e pedir para nos dê garra e coragem para a gente seguir no único caminho. Oremos. Nosso Deus e Pai, que o Senhor nos abençoe e nos ajude cada dia mais e cuide
para que nós possamos fazer sempre a Tua vontade, ó Pai. Queremos ser quentes, queremos estar ao Teu lado, fazer a Tua vontade. A gente não quer ser morno, ó Pai. A gente não quer ficar vendo duas vidas ao mesmo tempo. A gente só quer Te amar, Te adorar e aprender através da Tua Bíblia, da Tua Palavra. Então nos ajude e nos abençoe para que possamos ter essa coragem de seguir um único caminho, de crer e praticar, principalmente aquilo que o Senhor fala na Tua Palavra. Esse é o nosso pedido para o dia de hoje e já o nosso agradecimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Já está chegando o tempo em que nós cristãos provados vamos ser, mesmo que a igreja esteja prestes a cair, ela não cairá, Deus sustentará. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Deus fará descer sua chuva, chuva de poder. Então virá o fim, Jesus irá voltar. O momento é de alerta, o sol já se pôs. A meia-noite vem, o noivo vai chegar. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soltar, o vento que irá o trigo separar. A última mensagem do Senhor virá com grande glória e poder, e o povo fiel de Deus irá provar da luz